Vamos lá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, o que é antimatéria? Antimatéria. Isso aqui já é coisa de física quântica, tá? Antimatéria. Algo interessante, algumas coisas que acontecem no universo, tá? Antimatéria, ele é o átomo invertido. Vamos lá, primeira situação que nós temos que lembrar. O átomo, ele é formado pelo nêutron, tá? Tá aqui o Nzinho, pelo próton, que é energia positiva, e rodeando esse núcleo, suspenso em volta do núcleo, nós temos o elétron, ok? Isso é o átomo. Átomo, matéria, tá? É o átomo que forma a nossa matéria. Então, nossas matérias, a água, a rocha, qualquer coisa, ele é isso daqui. A base dele é essa daí. Aí vai variando quantos átomos tem dentro dele, certo? A quantidade atômica dentro dele é que vai transformar ele dentro da tabela periódica, tá? Se você olhar a sua tabela periódica, você vai começar a verificar que são a quantidade de átomos que tem dentro de uma molécula, né? A molécula de água tem tantos átomos, a molécula de coisa tem tantos átomos. Então cada quantidade de molécula transforma numa coisa? Transforma. Só que são características do átomo, tá? São características do átomo. Este átomo é como se fosse assim, ó. Veja bem, tenta imaginar a seguinte cena para facilitar o entendimento de vocês. Esse átomo, tenta ver ele como se todos os átomos fossem assim. Sim. Tá? Tudo que eu colocar a mais não se transforma em molécula. Molécula é a união de átomos. Molécula é a união de átomos. E a união de átomos dentro do próprio átomo é a tabela periódica, tá? Então, quando eu falei molécula, você coloca entre aspas, tá? É só para facilitar o entendimento. É como se fosse eu colocando mais. Agora, esse daqui é 1. Tá, e se eu colocasse 2 nêutron, 2 positivo e 2 negativo? É o outro na tabela periódica. Se eu colocar 3 desse, 3 desse, 3 desse, o outro na tabela periódica, assim por diante. E é um átomo só. Ok? Então, essa daí. Aí, quando eu pego junto átomos com átomos, vou transformando nas moléculas e aí vai criando seres e tudo mais. É assim que funciona. E a antimatéria, professor? A antimatéria, ela mantém o nêutron dentro do núcleo, só que em vez de ser positivo, ele é negativo aqui, e em volta eu vou ter, em vez do negativo, eu vou ter o positivo circulando em volta do núcleo do átomo, por exemplo. Professor, ainda é átomo? Ainda é átomo porque a característica é similar. Nêutron, são duas subpartículas no núcleo e mais uma orbitando. Certo, isso aqui é o átomo. Também é átomo? Átomo. Só que é um átomo invertido. Que é a antimatéria. Professor, mas o que tem a ver a antimatéria? Como é que funciona isso daí? E como é que funcionam as outras coisas? Eu dei uma estudada nisso daqui, porque isso aqui era interessante e eu queria entender por que a antimatéria é tão perigosa, por que gerava uma energia tão gigantesca ou coisa do gênero. Aí o que aconteceu? Como é positivo e negativo, ambos se anulam. Então vamos lá, eu tenho um negativo mais um positivo dá 0. Eu tenho um negativo com um positivo dá 0. Mas só que para ele zerar isso daí é igual uma tomada. Quando você enfia alguma coisa na tomada, você tem vamos lá, uma tomada que é mais fácil para vocês entenderem. Tá aqui a tomadinha. O bocal da tomada. Oh, maravilha. Um é fase e o outro é o neutro. Neutro, neutro. Fase é o positivo, não é isso? Tá.
Quando eu ligo uma coisa na tomada, o que eu estou fazendo? E esse neutro, a gente acha que esse neutro é o neutro daqui, mas ele não é o neutro daí. Na verdade, ele é o negativo. Porque na tomada não tem bem o neutro. Nós falamos que é neutro, mas ele não é bem neutro. Ele é neutro porque eu posso tocar ele a hora que eu quiser. Mas a energia, tanto é que quando eu pego num fio e se tiver descalço, eu tomo choque. Por quê? Porque o chão é neutro. O chão carrega uma energia orbital que anda para um lado e para o outro, neutro. Neutro não, negativo dentro da atomicidade. É que nós usamos o termo não de uma forma tão correta, mas também não está tão errada. Mesmo porque ninguém sabe essa subpartícula nêutron, o que ela seria. Porque dizem que é ela que é a força da gravidade. Dizem, existe aí, tem um monte de teorias que aí vai longe. Então nós temos aqui, se eu pego e junto o dedinho aqui e falo, tá com o dedinho aqui, ele não dá um curto-circuito no meu dedo? Dá, professor, porque é o positivo com o negativo. Acontece a mesma coisa. Quando eu pego junto uma antimatéria com a matéria, solta uma energia jamais vista. Sabe a energia atômica que a gente vê? Ela é muito menor do que essa daqui. Essa daqui ele gera, pelo que eu estudo que eu fiz, ele gera uma radiação gama. Radiação gama. E quando junta os dois, tá? Ele gera uma radiação gama, totalmente nociva aos seres humanos e tudo mais. Por isso que eles falam que o buraco negro, ele engole as estrelas, ele engole as coisas. Por quê? Porque a base, pelo menos pelos estudos que eu ando vendo, porque ninguém tem como ter certeza absoluta, porque é tudo suposição por análise visual, porque ninguém nunca conseguiu ir em outras galáxias e pegar e falar assim, olha, eu tô aqui, passeando aqui, tô vendo o que é. Então você vê em partes do universo onde nós temos a antimatéria, que é o átomo invertido, ele consumindo a matéria, consome planetas. Então vamos lá. O átomo invertido, professor, ele não consegue construir planetas? Até então nunca se identificou, se transformando numa tabela periódica como o átomo normal, que cria matéria. Até então sempre se viu como uma pura energia, ok? E ele pega tanta energia que ele deixa tudo como se fosse um buraco negro. Por que negro? Porque ele absorve toda a energia. Então quando você vê um exemplo, olha só como é que é interessante. A luz. Você pega a radiação, tem uma iluminação aqui, ó, dá uma sombra aqui, não tem? Então tem luz aqui batendo na minha mão, ó, faz até sombra. Essa sombra, o que ela é? Ela é a absorção da luz aqui. A luz não deixa passar, faz a sombra aqui, não é isso? Certo. O buraco negro seria o seguinte: nós não enxergamos reflexo. Ó, a luz está vindo de um ponto, ela bate aqui e vai para a câmera aí. Você enxerga isso, você enxerga reflexo luminoso. Bate na lousa, vai para você. Bate em mim, reflete para você. Se absorve, é preto. Certo? Se eu absorvo a energia, é preto. Por que chama o buraco negro, então? Porque ele absorve toda a energia. Por que ele absorve toda a energia, professor? Por causa da antimatéria. Porque a luz não é luz. Luz é energia em movimento como em frequência. Ela não anda assim a luz. A luz anda assim, ó. Com frequência, ela vem através de frequência, como se fosse uma cobrinha e vindo, ela vem, reflete e vai, toda frequência assim, certo? Ela trafega em frequência, mas ela carrega energia, ok? E esse fenômeno acontece através do salto quântico que gera fótons. A gente, para aprofundar mais, tem que fazer curso de física quântica. O meu curso não é para ganhar dinheiro de física quântica, é só para expandir consciência, hein? Então, quem for fazer, faça para aprender coisas de átomos, essas coisas que não entende.
voltado para a espiritualidade. Meu curso não é curso de faculdade, coisa, nada a ver, é totalmente diferente. Eu pego termos e uso ali para facilitar o entendimento, para a pessoa entender como que funciona na espiritualidade. Aí o que acontece? Eu tenho um sol ali perto que vai emanando luz, e ali eu enxergo um buraco negro. Por que eu enxergo um buraco negro? Porque ele absorve e emite radiação gama. Ele transforma em radiação gama. Pelo menos é o que detectaram, né? Agora, se conseguem mesmo detectar que vigiaram isso daí, já é outro papo. Pelo menos está escrito em algum meia dúzia de livros lá, e sempre tem um monte de teoria diversa e bem diferente uma da outra. Mas a antimatéria é isso daqui, tá? A antimatéria é isso daqui. Então, professor, a antimatéria, ela realmente engole planetas? Ela engole, não é que ela engole, ela pega aquele átomo em estado de matéria, que virou molécula, por isso que ele virou matéria, separa ele igual água. Tô com uma água aqui, eu fervo ela não desaparece, ela não vira ar, virou hidrogênio e oxigênio, não é isso? É a mesma coisa. Ela pega, chega aqui, ela pega, some. Ela funde, ela dá um curto e pega e desintegra, vira energia pura. É mais ou menos isso, se assim eu posso explicar, tá? Professor, que relação que tem isso aqui com a espiritualidade? Não sei te falar, não tenho ideia do que pode ter de relação. Deve ter alguma relação, porque se nós espíritos somos meio densificados, nós devemos seguir mais ou menos um padrão desse e não desse. Porque se o espírito seguisse um padrão desse, aonde ele andava, ele ia destruindo o planeta, ele ia simplesmente dissolvendo o planeta, deixando ele de existir, ia ser totalmente radioativo, e não é. Então o espírito não é antimatéria. O espírito, você pode ter certeza que tem a base atômica, como o ar, o oxigênio, que a gente não enxerga, mas existe. Passa o vento assim, ó, sinta a brisa. Então existe coisas invisíveis que eu não estou vendo, porque é invisível, mas tem essa conotação. Então é mais ou menos isso, tá, gente? É o que eu posso explicar. Espero que vocês tenham entendido. Foi mais aula de física quântica do que de espiritualidade em si. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.